Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! What's up, baby? Bora, bora, galera, com mais um vídeo Top da Galáxia. Estamos começando mais um dia aí. Mais um dia especial. Mais um dia tremendo. É aquele dia que a gente... Deus! Aquele dia que a gente... Pai! Aquele dia que a gente quer falar com Deus. Todo dia a gente tem que falar com Deus. Porque Deus nos dá a saúde, vitória, a alegria. Deus está com a gente. E você conhece Deus? Você tem intimidade com Ele? O que é Deus para você? Todo mundo conhece Deus como o Salvador, o Criador, mas nem todos buscam Ele. Tem pessoas que não creem nele, não. Tem pessoas que creem em Deus imagem. Mas o Deus que vem falar aqui na minha live todos os dias é o Deus verdadeiro, aquele que manda o seu Filho morrer por nós. Morrer por nós. Para salvar a gente. Para salvar todos nós. E esse é Jesus Cristo que veio aqui. E simplesmente ele morreu e ele ressuscitou. Então, é muito interessante que a gente saiba que existe um Deus que nos ama. Existe um Deus que é o nosso melhor amigo. Cara, um Deus que é amigo. Um Deus que quer ver a gente bem. Um Deus que nos dá saúde, nos dá força, nos dá vitória. O Deus do impossível. O Deus que faz milagre. O Deus do amor. O Deus da vitória. O Deus da restauração. Existe. Esse Deus existe. Creia nele. Mas aqui hoje a gente vai estar falando algo que é muito tremendo e é muito especial. E muitas pessoas não dão crédito, não. Muitas pessoas não estão nem aí. Nem se preocupam. Só pensam no agora. Mas no depois vão querer pensar, mas não vai conseguir. Porque já vai estar praticamente atrasado. Essa é a palavra, atrasado. Porque a palavra, ela sempre vem pregada. A palavra sempre vem falada. E é coisas de Deus. É tremendo e especial. E hoje eu queria falar aqui algo para a gente chegar no céu. Como é que faz para a gente chegar no céu? Como é que faz para a gente entrar no reino do céu? Cara, parece fácil, né? Mas não é fácil, não. Tem pessoas que acham que a pessoa se mata, já está no paraíso. Tem pessoas que pensam assim. Mas não é dessa forma, não. Porque se fosse tão fácil assim, todo mundo se mataria. Qualquer problema já se mataria, estou no céu. Estou livre de pesadelo, livre de aflições. Mas não é assim que funciona. Porque para tudo existe um processo. Porque quando Deus ele te dá a vida, tem que ter um processo para chegar até Ele. Não é simples. Até mesmo para falar com um rei, tem que ter etapas até chegar num rei. Para falar com um juiz, tem que ter um processo também. Tudo tem que ter um processo. Por que para Deus seria mais fácil do que um juiz, do que alguém tão importante? Até um jogador de futebol, para você chegar até nele, uma burocracia. E para Deus seria fácil? Não seria, não. Para Deus ainda é mais complicado, porque você tem que entregar o seu coração. Você tem que fazer a vontade do Pai. Tem que fazer. Não dá para chegar de qualquer jeito. Então, realmente, aqui hoje nós vamos aprender um pouquinho. Quem entra no reino do céu? Esse aqui é o tema dessa mensagem de hoje. Quem entra no reino do céu? Olha que mensagem, mano. Eu nunca falei dessa mensagem aqui, não. É a primeira vez. Tudo tem a sua primeira vez. E essa primeira vez aqui, ela vai ser muito especial. Porque vocês vão aprender. E vocês vão compreender. Vocês vão entender. Igual a live de ontem. Muita gente não sabia, não. Mas ontem aprenderam. Para vocês verem que quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a aprender coisas que a gente nem escuta na rua, ou dentro de casa, ou algum lugar que você vai. Porque as pessoas não comentam de Deus, não falam de Deus. É mais fácil falar de um churrasco, de um passeio, de um futebol, de um parque, de um momento. E Deus? Aonde que está Deus na história? Ele está em todo lugar. Está no futebol,
Tá no passeio, tá no churrasco, tá em todo lugar, tá te livrando de acidentes, de doenças, tá te ajudando todos os dias, te abençoando, te fortalecendo, te enriquecendo, te dando saúde. Mas às vezes nem falamos deles, nem lembramos dele, porque somos carne, somos pecadores. Mas mesmo que somos pecadores, a gente temos que falar do Pai. Temos que arrumar alguma brecha para entrar na conversa e falar dele. É Deus, é Ele abençoando, é Ele guardando, é Ele tratando. Você pode falar 100 palavras, tem que ter Deus no meio. Tem que. Você pode contar qualquer história, tem que ter Deus no meio. Assim, fica mais gostoso, fica mais bonito, fica mais maravilhoso, fica mais especial. É o que Deus quer, que a gente não esqueça Ele. Tem que reconhecer, mano. Então aqui hoje, vamos estar falando de quem entra no céu. Mateus, livro de Mateus, né? Vamos estar falando do capítulo 7. Olha só. Olha como que essa passagem é tão tremenda. Do capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23. 2 versículos. Acredita que em 2 versículos tem tanta coisa pra gente falar? Tem. São palavras de Deus. É Bíblia. Você pode falar da Bíblia. Realmente, se ela enquadra no que você vai falar. Então, é tremendo especial. Principalmente se for coisas boas. Coisas maravilhosas. Coisas tremendas. E aqui, vocês vão entender. Precisa fazer a vontade do Pai. Quem entra no reino do céu tem que fazer a vontade do Pai. Se você não fizer a vontade do Pai, como é que você vai entrar? Impossível. A palavra de Deus aqui até menciona isso. Impossível. Muitas pessoas, quando tiver a oportunidade de estar tentando ir ao reino do céu, vai querer falar para Deus que pregou o evangelho, vai querer falar para Deus que carregou muita gente para a igreja, vai querer falar para Deus que espantou o demônio. E Deus, Ele conhece quem faz a obra dele. Não vai ter como enganar Ele. Muitos terão que vão querer enganar o Pai, mas não vai conseguir. Engana as pessoas, mas não vai conseguir enganar Deus. E aqui a gente vai falar sobre isso, porque está aqui na leitura, está aqui na Bíblia. E Deus, Ele vai mencionar assim: se você não for servo dele, se você não for conhecedor, se você não fazer a vontade deles, sabe o que Deus vai mencionar aqui? Eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que fazem o mal. Entendam uma coisa. Muitas pessoas fazem o mal. Mas no dia vai querer fazer o bem, bem perto de ir embora. Ou até mesmo vai ter ido embora e vai querer prestar conta com Deus, querer ir para o paraíso e não vai conseguir. Porque a vida inteira faz o mal. Aqui em João tem uma passagem que ela fala assim: toda palavra inútil que sai da nossa boca, a gente vai prestar conta no dia do juízo final. Então, tudo enquadra no que a gente fala. Realmente, a gente somos falha, somos pecadores. Temos que pedir perdão pelas coisas que falamos, que pensamos, que fazemos. Porque não podemos estar lá em cima com dívida. Principalmente o perdão, o reconhecimento do seu erro. Precisa. Não podemos fazer que nem o Adão. Adão mesmo, quando Deus deu a mulher para ele, a esposa para ele, a sua conjuntora, você viu como ele falou para Deus? Foi a mulher que tu me deste. Deus queria agradar ele. Deus queria ver ele feliz, porque todo mundo tinha um parceiro. Era um macho e uma fêmea. Adão não tinha, mas quando Deus deu para ele, ele não cuidou. Se ele tivesse com a Eva junto, talvez, a serpente não enganaria ela. Enganou ela porque ele deixou ela sozinha. Deus fez para ficar junto. Então, Adão falou assim para Deus: a mulher que tu me deste,
Nem perdão ele pediu, nem desculpa ele pediu. Ele já jogou para Deus a culpa. Foi a mulher que você me deste, a mulher que você me deu. Para vocês verem como que é o homem. O homem, ele naquela época, ele era assim. Hoje, ele ainda é pior ainda. Hoje ele é pior ainda. Hoje ele criou sabedoria, criou raiz de amargura. Hoje ele está mais ruim do que antes. Não que antes não era ruim. Também era ruim. Porque Caim matou o seu irmão Abel. Ruindade, maldade, inveja, tudo que é mal vai cometer o mal. Não tem como esperar coisas boas de pessoas que fazem maldade. Impossível. É impossível. Então aqui existe um requisito para você entrar no reino do céu. Existe. Tem obediência, tem que estar no caminho de Deus, tem que estar em comunhão com Deus. Você tem que viver o evangelho, que é tanta coisa, mano. Talvez não conseguimos fazer tudo, mas eu creio que Deus, ele vai ter misericórdia. Eu creio. A gente tem que se esforçar para fazer o melhor, para fazer o máximo dos máximos. Vencer. Se Jesus, ele venceu, nós também podemos vencer. Porque aqui tem muitos profetas, tem muito evangelista que deixaram pra gente a chave para como vencer o mal. E Jesus foi um desses. Terei aflições, mas nós vamos vencer. É assim. É melhor passar as coisas com dificuldade com Cristo do que sem Ele. Porque muitos que passam sem Ele se matam e tiram a sua própria vida. Judas é um desse. Quem não conhece Judas? Vendeu Jesus por moedas. Depois que ele viu que estavam machucando Jesus, ele se arrependeu. A dor era tanta que ele foi lá devolver o dinheiro. Eles não quiseram não, aquelas 30 moedas de prata. E depois o remorso foi tanto que ele se matou, porque ele não aguentou. Olha o remorso que faz. Por isso que tem que vigiar. Quem está com Deus não se mata não. Quem está com Jesus também não se mata não. Porque é Deus que dá a vida. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Ninguém pode tirar. Só Ele pode fazer isso. Quando você ultrapassa as barreiras, já não tem mais Deus. Tem que ser com Deus, mano. É muito diferente. Então aqui, o tema hoje é quem entra no reino do céu. Capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Não é toda pessoa que me chama de Senhor. Isso é a palavra de Deus falando. Olha só. Não é toda pessoa que me chama de Senhor. Senhor. Quem entrará no reino do céu? Olha só. Quem entrará no reino do céu? Então já sabemos que nem todo mundo chama Deus de Senhor. Não chama. E quem entrará no reino do céu? Agora vocês vão saber quem entrará no reino do céu. Olha só. Existe um céu. Porque a palavra de Deus, ela menciona aqui. Se existe o inferno, também existe o céu. Creia, acredita. Olha só. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai. Então, aqui é Jesus falando. Precisa fazer a vontade do Pai. Precisa. Isso é necessário. Já viu umas pessoas falando assim? Eu sou bom, eu sou legal. Eu não tenho Cristo, não conheço Ele, mas eu faço as coisas boas. Cara, mano. E fala que vai para o céu. Mas a palavra de Deus, ela menciona aqui que precisa fazer a vontade do Pai. E tem pessoas que não conhecem Cristo, não quer conhecer a Cristo, não quer conhecer Ele não. E fala que vai para o paraíso, vai para o céu. Eu não sou de julgar não. Mas a mensagem aqui fala que somente quem faz a vontade do meu Pai. Olha só. Mas Deus tem misericórdia. Ainda vai ter argumento ainda. Ó. Que está no céu? Que está no céu? Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, olha só, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizeram muitos milagres. Então as pessoas vão falar assim para Jesus. As pessoas vão falar assim para Deus naquele dia, naquele último dia.
que fez tudo isso, que expulsou demônios, que falou de Jesus, falou do Evangelho. Eu conheço tanta gente que é cristão que não fala de Deus não, só fala de Deus dentro da igreja. Mas a palavra de Deus fala que a gente tem que falar de Deus em todo lugar, não importa aonde. Você tem que falar de Deus. Você tem que falar de... Não tem essa que você é cristão, que você é pastor, que você é evangélico, que você é obreiro, que só fala de Deus só dentro da igreja. Não, mano. Você tem que falar na rua também. A sua boca, ela tem que ter palavras de Deus. Nem que for 5 palavras, 10 palavras, como eu mencionei no comecinho. Você pode estar conversando de Deus, de outras coisas, de futebol, de churrasco, mas você tem que lançar palavras proféticas. Você tem que lançar palavras de Deus, porque a sua comunhão de Deus está onde? Então, a gente já vimos que tem pessoas que conversam muitas coisas, né? E anunciam de Deus como é Deus no comando, é Deus abençoando, é Deus fazendo milagre. Isso aí é pessoas que vivem o evangelho, conversam de tudo, mas fala de Deus, mas não fala coisas más não. Fala coisas boas. Eu conheço bastante pessoas que não falam palavrão. Bastante. Por parte da minha esposa mesmo, os irmãos dela. Eu nunca vi ninguém falar palavrão ali. E fala muita palavra de Deus. Para vocês verem. Então existe pessoas do mundo que não falam palavrão. Não fala palavra tosca. Então, aqui a gente vimos que as pessoas praticamente elas vão falar assim para Deus ou para Jesus nos dias finais. Eu falei do seu nome, eu preguei do evangelho, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não vai ter como enganar Deus. Não vai ter. Aqui você pode enganar todo mundo, mas naquele dia vocês não enganarão a Deus. Olha só essa outra passagem. Então, eu direi claramente a essas pessoas. Aqui é Jesus falando. Olha só. Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então Deus, ele já conhece cada coração. Não tem como enganar Deus. Você pode ter 2 capas, você pode ter 2 faces, você pode enganar o mundo, você pode vir vestido de lobo. Ovelha vestida de lobo, mas você não enganará a Deus, porque a palavra de Deus aqui menciona, ninguém vai conseguir enganar Deus e Jesus, ninguém. Essa passagem é tão interessante, por isso que é bom que a gente faça as coisas boas, que a gente viva o evangelho, que a gente prega de Deus, fala de Deus, porque Deus, ele é o melhor, e Deus não tem para ninguém, ele é topzera da galáxia. Que mensagem, que passagem. Deus, ele é maravilhoso e ele é fiel. Creia, acredita, profetiza. Esteja com ele. Vai para a igreja. Leva sua família, leva sua esposa, leva seus amigos, leva seus irmãos. Tenta ajudar essas pessoas a se salvar. Nem que for uma. Eu uso muito a internet para falar de Deus. Quando tenho oportunidade, também falo lá fora. Eu creio que Deus nos dá sabedoria para a gente chegar ao ponto de ajudar alguém. Eu creio, eu acredito. Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. O momento é TMJ. Tamo junto nessa. Falou pra vocês. Até mais. Jesus te ama e Deus ama vocês. Falou e é nóis. E tchau. Fui.